muita gente sabe, existe na Espanha, todo final de ano, uma prova, uma espécie de maratona. Uma prova de esporte que é chamada de Maratona do Rei. E ela, em 2012, no final do ano, em dezembro, ela foi palco de uma situação absolutamente estupenda. Você encontra, inclusive, isso registrado na internet. Não deixe de ver um dia o vídeo, faça a procura disso, a busca e verá. Havia uma situação muito curiosa, a maratona estava quase no final. Em primeiro lugar, lá na frente, a um passo da vitória, estava, para variar, um queniano. Aliás, o queniano que houvera vencido na Olimpíada em Londres. Em segundo lugar, atrás dele, quase colado nele, um menino espanhol, o campeão espanhol de 22 anos. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada. E por uma distração dele, supôs e se enganou que já houvera cruzado a linha de vitória. E parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Bastava ao espanhol dar 2 passos e ele venceria. O que fez o menino espanhol, e essa é a beleza da história, em vez dele cruzar, ele começou a gritar com o queniano. Em espanhol, o queniano não entendeu nem o idioma, claro, e nem a situação, que ele não tinha compreendido. O que fez o espanhol, sem dúvida alguma, foi grudou no calção do queniano por trás e o empurrou na linha de vitória. Evidentemente, a imprensa inteira foi em cima do espanhol. E com os microfones em punho, fizeram a ele uma pergunta, infelizmente, óbvia. Mas a resposta foi absolutamente não óbvia, e ela tem uma beleza estupenda. Eu e o Clóvis dissemos sempre, nós vamos viver um dia num mundo em que essa pergunta não seja feita, ou, sem nós, esse mundo não será. Um jornalista veio com o microfone e disse assim, por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse, fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse, mas por que o senhor fez isso? Ele disse, isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar? Ele disse, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou, então, mas ele estava distraído. Ele disse, então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Afinal de contas, se ela é a matriz, literalmente, se ela se envergonha de ter te parido, e eu digo, inclusive no livro, na conversa, até bandido respeita essa questão. Você tem, por exemplo, na cidade onde moramos, que é a capital, São Paulo, alguém ali na Avenida Paulista, numa agência bancária, infelizmente, com uma arma na cabeça do gerente, a polícia em volta, o GAT, toda a estrutura, ele nem reage. O que a polícia faz? Chama a mãe dele. E aí lá vem a mãe do bandido, entra no banco com a bolsa no braço, olha para o menino e fala, sai daí, menino! Ele sai, vai. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer.
Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito, então nem faça. Y él a falta de unos 30 metros para meta más o menos se para, saluda al público y... Helmugara iristeko 30 metroren faltan gelditu eta jendea agurtzen hasi zen. Jendeak oihu egiten zion aurrera jarrai zezan, baina berak ez zuen ulertzen. Seguiría para adelante, pero claro, él no sabía Nik atzetik iritsi eta bultza egin nion helmugara arte. si le lleva hasta meta empujándole. No tuve la oportunidad de hablar. Ezin izan nuen berarekin hitz egin. Ez gaztelaniaz, ez ingelesez, ez baita moldatzen. Besarkada batekin itxi genuen auzia. Iban Fernandez, kiroltasunaren adibide ederra, behondiola. Laguna zakezu, Laguna zakezu, Laguna zakezu, Laguna zakezu. Norbaitek idatzi zuen nire izena,